E aí, galera, beleza? Aqui é o Rufino Kiss. Hoje não estou com o microfone enfiado na gola da camisa, mas tudo bem, não vamos precisar. Ok. Hoje nós vamos falar então um pouquinho sobre polifonia e como esse recurso, pode ser programado para auxiliar você na hora de realizar um solo de teclado, por exemplo. Bom, primeiramente eu preciso deixar claro aqui que esse vídeo é pessoal que já é intermediário ou avançado. Os iniciantes podem ter alguma dificuldade, evidentemente, em alguns aspectos, mas é interessante que, se você é iniciante, você também veja esse vídeo até o fim, para conhecer um pouquinho mais dos recursos que o teclado tem a oferecer. Então vamos lá. A polifonia. O que é polifonia, primeiramente? Como o nome sugere, polifonia, poli, é você ter aí a possibilidade de tocar várias notas ao mesmo tempo. Então, você conseguir tocar duas ou mais notas já é um teclado polifônico, vamos chamar assim. Aí vocês vão se perguntar, ok, eu já tinha visto esse termo talvez em especificações, manuais de teclado ou no site, estava vendo um teclado lá, falava lá especificações, polifonia 64 notas, polifonia 32 notas. Então, o que é essa questão da polifonia? É justamente a capacidade do teclado de soar, o gerador de som do teclado de produzir notas. Então, quando você vê lá um teclado, por exemplo, polifonia 128 notas, quer dizer que aquele teclado tem um gerador de som que é capaz de emitir simultaneamente até 128 notas. Aí você pode se perguntar também, puxa vida, por que eu quero tocar 128 notas se eu só tenho 10 dedos nas mãos, Então, vamos lá, gente. Quando eu estou aqui com um som simples, de piano, quando eu toco somente uma tecla, ele vai tocar somente uma nota, porque essa programação de som, esse programa, ele só tem um timbre relacionado a ele, que seria, no caso, só o piano. Então, quando eu aperto, por exemplo, Dó, ele vai estar tocando realmente somente uma nota, que seria o Dó. Agora, se a gente for para um som que tem já uma segunda camada, por exemplo, uma camada de strings, deixa eu aumentar um pouquinho os strings aqui. Então, o que acontece? Mesmo que eu esteja tocando somente a nota Dó, uma nota só, o teclado está tendo que reproduzir duas notas. Que duas notas são essas? Uma é do som de piano, o Dó relacionado ao piano, e a outra é o Dó relacionado à segunda camada, que é o som de strings. Então, por exemplo, se eu realizar uma tétrade, um acorde aqui, 4 notas, na verdade, o teclado está tocando 8 notas. Isso é para uma combinação relativamente simples, tá? A gente está aqui somente com 2 sons. Imagina agora se eu tiver 5 sons, 10 sons misturados. Se eu tiver 10 sons, quando eu apertar 4 notas aqui, já vai dar 40 notas de polifonia que o teclado está precisando acessar. Então, a questão da polifonia é importante por isso. Sai um pouquinho do tema, de programações, mas eu acho que é importante vocês entenderem esses conceitos, que eles são recorrentes aí no teclado, e até quando vocês forem comprar um teclado, questão de mistura de sons e tudo mais, é importante ter uma polifonia considerável. E aqui eu só estou abordando ainda a questão de você, no momento que você está tocando. Se você segura a nota sustentada no pedal, então, enquanto a nota está sendo sustentada pelo pedal, conta também. Então, por exemplo, se eu realizar aqui 3 notas e está segurando no pedal e vir na sequência mais 3 notas, nesse momento o teclado está tocando 6. Na verdade, 6 não, que como tem 2 camadas, ele está tocando 12 notas. Então, a questão da polifonia é justamente para isso. O que acontece, só para encerrar esse assunto, o que acontece quando você excede a polifonia do teclado? Ele vai cortar o som. As primeiras notas, muito provavelmente, vão deixar de soar. Então vai ficar uma coisa meio... Eu tentei eliminar umas notas aqui, mas fica um pouquinho mais seco, vamos dizer assim, do que deveria ser, menos preenchido. Ok. Como que a gente pode pegar, então, essa questão da polifonia agora e programá-la ao nosso bel prazer, vamos chamar assim, à nossa vontade e desejo de modular o som, pensando agora num som de lead. Eu vou mudar aqui, gente, para o timbre que eu utilizei no último vídeo,
que é o último vídeo de programações, né? Que é o Mega Lead. Já está, acho que até pegando efeito aí. Então, o Mega Lead ele é um timbre que ele é comum, né? É um programa comum aí para os teclados da Korg. Eu acho que ele vem aí desde o Korg M3, do M50 em diante, nos sintetizadores. Então, se vocês perceberem agora, o que ele vem de fábrica? Ele vem como um som monofônico. O polifônico, a gente tem várias notas ao mesmo tempo. O monofônico seria realmente só, o teclado só toca uma nota por vez. Então não adianta eu querer fazer um acorde, né? Ele sempre vai soar somente uma nota. Então, acho que você já deve ter passado por isso também, de passar numa loja e... deixa eu ver esse sintetizador. Vai lá mexendo no som, trocando o som, de repente chega um timbre, você vai lá tocar um acorde e acontece isso. Então, por que acontece? Porque ele é um som monofônico. Ok. Quais que são as características interessantes de um som monofônico? Bom, como ele só vai tocar uma nota por vez, existem algumas definições. Você pode pedir para ele tocar sempre a mais aguda, ou a mais grave, ou a última tecla que você está pressionando. Então, por exemplo, aqui está programado para a última. Então, por exemplo, se eu aperto Dó, e na sequência for tocar Mi, ele sempre vai soar a nota que eu apertei por último. Se eu deixo uma tecla apertada, igual vocês observaram aí, ele sempre retorna o som para ela. Isso ajuda bastante, por exemplo, na hora de você realizar trinados, né? Descendente, ou ascendente, ou descendente, né? Então, bom, essas são algumas coisinhas que dá para fazer com um som do tipo monofônico. O que você precisa tomar cuidado? Quando você for estudar um solo de teclado, ou até mesmo compor um solo, por conta dessa característica, né, dele tocar só uma nota por vez, você acaba ganhando uma precisão, vamos chamar assim, né? Ou talvez exatidão, não sei. Mas assim, você consegue realmente ter um som bastante limpo. Você vai sempre soar uma nota por vez. Independente se os seus dedos estão bem coordenados ou não. Então, por exemplo, você quer fazer uma passagem um pouquinho mais rápida. Sempre vai soar uma nota por vez, não vai ficar tudo embolado. Então, isso acaba te dando aquela sensação de, olha, estou detonando com o teclado, né? Mas toma cuidado, por quê? Você pode ficar muito mal acostumado e achar que está desenvolvendo agilidade e precisão de fato. E não é assim que funciona, tá, gente? Se você vai estudar um solo de teclado, estuda ele, estuda ele na função polifônico, né? Aqui eu tornei ele polifônico. Por que isso é importante? Para você realmente tocar uma nota por vez. Para não acontecer isso aqui, ó. Sabe, fica essa... seus dedos, eles estão embolando as notas, né? Só que se você estiver no monofônico, isso não vai aparecer. Perceba que eu estou mantendo os dedos todos pressionados aqui, as teclas. Então, se você acostuma a tocar dessa forma, quando você for tentar fazer um solo de piano ou um solo com som polifônico, você vai ter um resultado muito ruim. Então, fique atento a isso, tá, gente? Bom, esse vídeo, evidentemente, vai ficar um pouquinho extenso, mas eu preciso detalhar bem essas coisas para vocês. Tá. Eu vou mostrar, então, aqui, eu vou dar um corte rapidinho para mostrar aqui para vocês, então, aqui na tela do teclado, quais opções, né, como que você pode encontrar a configuração de polifônico ou monofônico aí no seu teclado, tá ok? A gente já volta aqui para a demonstração. Então, aqui, pessoal, só aproveitar que a tela está aqui no Zoom.
o que eu queria mostrar para vocês, então? Vamos só dar uma breve recapitulada. Cadê? Aqui. Ops. Então, aqui nós tínhamos realmente um instrumento só, né? Somente um som de piano. E quando a gente vai para o piano com strings, então o teclado ele vai entender dessa forma. Agora eu tenho o piano aqui em cima e aqui abaixo é a questão do synthpad, ou o que está emulando, né, o som de strings. Na verdade, aqui é mais para um pad do que para strings mesmo. Ok. E para o som então que nós estamos trabalhando hoje, é o Mega Lead. Ele também tem dois osciladores, tá vendo? Aqui nós temos o EX1 e o EX2. Isso aqui então quer dizer o seguinte, que quando eu pressiono uma tecla, ele já vai estar soando dois instrumentos, é como se fosse isso. E para programar então a questão do polifônico ou monofônico, você vai lá, tá na página que é do seu teclado, né, mostrando lá o som que você está utilizando. Aí você procure por algum botão editar, menu, opções, enfim. Deve ter algum botão aí que você entra nas configurações, né, para editar o timbre. Aí você procura a parte de se vai ser polifônico ou monofônico. Às vezes você vai ter que ir como posso dizer, navegando em várias páginas aí, mudando, né, andando na lista aí de itens, né? Então tem um item aqui, outro aqui, outro aqui, você vai ter que vir e procurar realmente a questão que vai estar escrito poly ou mono. Então, esse poly é justamente a questão do polifônico e o mono é justamente a questão do monofônico. E ele pode te dar algumas outras opções aqui, mas eu nem vou falar delas hoje, tá, gente? Que isso aí varia muito de teclado para teclado. Então, a questão aqui, ó, quando eu estou agora no polifônico, lembra-se que eu estava usando somente uma nota por vez, né? Agora eu consigo tocar duas ao mesmo tempo. Aqui eu estou fazendo si bemol e ré. No monofônico, si bemol, ré. Não consigo tocar as duas juntas. Então, é basicamente isso, tá, gente? Você vai lá e muda para polifônico, se você quiser polifônico, ou para monofônico, se você quiser monofônico. No monofônico, isso aqui é um recurso que é bastante comum, é o quê? É o modo legato. Legato, como o nome sugere, seria a questão de uma nota estar ligada à outra. É uma forma que você não percebe tanto a intensidade do timbre. Então, olha só, fique atento nesse timbre aqui que eu estou utilizando, que ele vai dar como se fosse um clique quando eu aperto ele. Aqui eu estou apertando uma nota por vez, tá? Agora, se eu segurar o si bemol apertado e apertar o ré, ele vai transitar, né, do si bemol para o ré de uma forma que você não vai sentir esse clique. Vou mostrar a diferença para vocês agora. Vou desligar aqui o legato. Olha só o que vai acontecer. Você percebe que tem um clique toda hora? De novo. Então, assim, esse é mais um detalhe, dependendo se você quer um som mais agressivo, né, uma coisa realmente bem marcada ou um pouquinho mais suave, você utiliza ou não, né, o legato. O legato deixa mais suave e sem o legato ele fica com um pouquinho mais de ataque. Bom, pessoal, é basicamente isso, tá? Você vai lá na página de programação do som do seu teclado e procura poly ou mono. Isso aí já quer dizer que ele vai ser polifônico ou monofônico, tá certo? Então, ok. Vamos então para a demonstração. Bom, então, como vocês puderem observar aí, né, a gente tem aquelas opções, né, polifônico, monofônico. Então, por exemplo, nesse momento, acho que eu toquei ele aqui no polifônico, isso mesmo. Então, vou tocar ele aqui no polifônico um pouquinho, só para brincar um pouquinho aqui com uma sequência de acordes, só para vocês observarem aí, então, o que dá para fazer.
Ok. Esse então foi o polifônico. Agora eu vou mudar aqui para o monofônico. E só para deixar um pouquinho mais interessante, né, um pouquinho mais de corpo, eu vou usar ele oitavado. Então, eu apertei o switch 1, igual eu fiz no vídeo anterior, né, de programações. Então ele fica com um pouquinho mais encorpado. Olha que interessante. Bom, gente, é isso aí. Isso aqui é uma sequência aleatória, tá? Não é música nenhuma, eu improvisei tudo aqui. Ficou umas coisas legais, ficou uma coisa meio feia no meio, mas é mais para demonstrar mesmo o conceito, tá? Então, o que dá para fazer com um som polifônico ou monofônico e tudo mais? Bom, esse vídeo já está bastante extenso, né? Mais do que o de costume para o teclado mais fácil. Eu vou encerrar esse tema por aqui, então. Espero que tenha aberto um pouquinho a mente aí de vocês para as possibilidades, né, do teclado, o que você pode trazer em termos de programação para quando você for tocar. Eu estou usando aqui esse tipo de timbre, né, monofônico para um som da categoria lead, mas você pode utilizar para som de strings também, algum outro timbre de synthpad, enfim, que você queira ter essa questão de ele tocar um pouco mais limpo, vamos dizer assim, ou que você vai precisar de uma agilidade, ou enfim. Então, assim, você vai precisar fazer trocentas notas por segundo, então é um recurso que te ajuda bastante. Lembrando sempre que, antes de praticar diretamente com esse tipo de timbre, pratique aí usando um som de piano, ou usando ele no polifônico, para você desenvolver realmente a musculatura, a coordenação necessária para tocar essas passagens rápidas. Senão você vai se auto-sabotar. E nós não queremos isso, certo? Bom, pessoal, é isso aí. Se esse vídeo te ajudou, me ajuda aí também, dá um curtir, compartilha aí com seu amigo e continue acompanhando o Teclado Mais Fácil. O Teclado Mais Fácil. Os links estão na descrição desse vídeo. Muito obrigado, pessoal. Abraço.